O fato é, o Getúlio Vargas se decide claramente a favor dos americanos. Óbvio, Getúlio Vargas é um divisor de águas na nossa história. Getúlio Vargas sabe muito bem que só os americanos poderiam fornecer as condições que o Vargas pensava na questão da industrialização brasileira, quer dizer, de apoio financeiro, ele só poderia conseguir dos Estados Unidos e não da Alemanha. Então, logo depois do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos, ele chama todo o continente ao apoio, né? Ele meio que fala, bom, agora, quando um país do continente é atacado, né, todos têm que estar na sua aliança, né? O Big Brother está precisando de ajuda. Então, Getúlio, a poucos, no começo de 42, ele já se posiciona a favor, né, do alinhamento com o governo norte-americano. Aí o Roosevelt vem aqui no Brasil, negocia o uso de uma base militar em Natal, né, que vai ser o famoso trampolim da vitória, que vai dar apoio logístico tremendo para os comboios do Atlântico Sul, cobertura aérea e logística para esses comboios. Então, também aí o Brasil com uma participação tremenda. O Natal em qualquer livro de história no mundo, Natal sempre vai ser lembrado como o trampolim da vitória. Ajudou e muito na cobertura aérea dos comboios aliados no pior momento ali dos ataques do U-Boat. Bom, e um dos aeroportos mais movimentados da Segunda Guerra. Exatamente. Então, o que vai acontecer? O Roosevelt vem e aí o próprio Vargas, ele se alinha, fornece todos naquele acordo. Bom, eu te ajudo, você vai ajudar a gente. E isso que vai acontecer, a promessa lá da construção da siderúrgica de Volta Redonda. Bom, Vargas é que propõe, com o apoio do Dutra, o envio de soldados. Roosevelt não pediu. Para Roosevelt, não sei se era tão interessante que o Brasil fornecesse soldados para lutar, mas Vargas oferece uma força expedicionária. E Roosevelt aceita. Só que aí começa-se a discussão, o Brasil tal. Aí, depois dos afundamentos de agosto de 42, né, aquele massacre que foi feito pelo U-507 no litoral do Nordeste, em que, navios e passageiros, 5 a 6 navios afundados em 2 dias, tá? 17 e 18 de agosto, terrível, tá? Por quê? Foi dado carta branca. Entender essa carta branca aqui. Os submarinos alemães, eles atuavam nos quadrantes. Quem tem um mapa náutico, bom, o comandante sabe disso, mapa náutico tem os quadrantes. Então, o sistema dos U-Boats era patrulhar esses quadrantes. E passou navio por ali, é para fundo. Com o engajamento do Brasil, ainda sem ter declarado guerra, mas rompido relações com o governo alemão e com o eixo, Hitler já ficou de olho. E realmente existe uma documentação que partiu de Hitler, a ideia de uma ação de ataque aos portos brasileiros, que pelo alto comando da Marinha Alemã, na época o Donitz, ele não recomendava isso. Ele falava assim, não logisticamente é difícil, não sei se vai ter o impacto necessário. Bom, fato eles liberam o U-507 a caça livre. O que é caça livre? Atue da maneira que lhe convier no litoral brasileiro. Aí você pega um comandante mentecapto, maluco, que só quer marcar tonelagem afundada, o que ele viu, ele mandou para o fundo. E aí só que eram navios e passageiros. Agora, tem um detalhe, alguns desses navios e passageiros, alguns deles tinham soldados do exército, que eram da artilharia de costa, que estavam sendo remanejados do Rio de Janeiro para o litoral do Nordeste, inclusive com armamentos dentro do navio de passageiro. Alguns dizem, eles atacaram porque sabiam dessa informação. Não sabiam. Não sabiam, tá? Muitos estudiosos já foram nos arquivos alemães, não tinham conhecimento disso. O que acontece? Isso é um despreparo até das Forças Armadas brasileiras. O senhor sabe que a Marinha Brasileira, nessa época, era completamente inativa, né? Ela não era prioridade de maneira nenhuma. A maior parte dos seus navios ainda era movida a carvão, nem a óleo não era. Obsoletos, já tiveram o Minas Gerais, o São Paulo, grandes navios, mas na época da Primeira Guerra Mundial, tanto que nem saíram dos portos durante a guerra, tá? Então, o que aconteceu? Essas mortes de mulheres, crianças, tudo isso marcou demais o público brasileiro, os jornais sensacionalizaram, e aí não teve como. Então, dias depois, Getúlio declara oficialmente guerra ao eixo. E aí, nesse momento, já fechou o acordo que iria mandar a força expedicionária. Só que tem um detalhe,
vai mandar a força expedicionária, vai ficar sob o comando de quem? Do exército americano. Então o governo americano entregou um protocolo dizendo, ó, o nosso protocolo de recrutamento é esse. Quando os brasileiros viram aquilo, falou, filho, não vai dar, não. Por quê? É padrão Capitão América, certo? Melhor condicionamento intelectual, físico, saúde, e obviamente que a grande parte da população brasileira não tinha esse aspecto tão saudável, vamos colocar até fisicamente falando, tá? E depois de um tempo houve uma redução desse protocolo, aí sim começou o engajamento maior. O ano de 43 todinho, tentando treinamento, engajamento, só que houve uma resistência por parte da maior parte dos regimentos do exército. Ninguém estava muito afim de ir para a guerra, não. Tanto que a maior parte da força expedicionária vai ser formada por convocados, tá? Ou porque estavam servindo o serviço militar obrigatório naquele momento. A grande parte. Esse é um detalhe importante para a gente vai ver. Quem vai lutar são os reservistas e os que estão servindo o serviço obrigatório militar. Bom, vão para lá, consegue organizar em 44, tá pronto. Começo de 44 tá pronto. Só que é o seguinte, os americanos estão preparando o quê? Os aliados estão preparando a invasão do dia D. Essa invasão do dia D chegou agora e falou, ó, o Brasil não tinha meios de transporte para levar a força expedicionária para onde os aliados quisessem levá-los. Não tinha, a Marinha não tinha navio transporte, não tinha nada. Então, o que vai acontecer? Os americanos falam, a gente leva vocês, mas aguarda. Acabamos de invadir a Europa, todos os navios estão engajados em levar tropas e levar material, então aguarda. Quando vagar na linha de transporte, o navio transporte disponível, nós vamos levar a força expedicionária. É aí que vai acontecer de eles irem em escalões. Eles vão em 5 escalões. É porque tinha que ir em comboio, né, professor? Mas a questão, comandante, então, sim, comboio, mas tinha que ter navio transporte sobrando. Exatamente. Os americanos não tinha. Então, quando vagou, aí eles colocam no cronograma, ó, data tal vai ter um, na data tal vai ter mais 2, na data vai ter mais um, e assim foram, tá? Então, a gente vai, a partir de julho de 44, a gente começa a ir para o primeiro escalão, segundo escalão. Bom, entendido assim, voltemos. Max Wolff estoura a guerra, o exército começa a movimentação para formar a força expedicionária, o sargento Max Wolff fala, não, eu tenho que estar nessa guerra. Tá? Ele tinha acabado uma separação traumática com a esposa, tá? Problemas pessoais, ficou com a guarda da filha, que ele ama, a filha dele é viva até hoje, dona Hilda Wolff, é viva, né? Tem uma memória afetiva do pai tremenda, ele amava essa menina e ela o amava, ama até hoje muito. Então, o que acontece? Dizem que para uma pessoa que está meio desiludida, a guerra é o melhor local, né? Para matar seus demônios, tá? E aí surge a ideia de que ele foi para se suicidar, tá? Conversa furada, nada disso. Então, o que acontece? Ele se voluntaria. Só que ele tem 32 anos na época. Só pelo fato da idade, por ele ter um problema de hérnia, a junta militar recusa ele. Aí o que ele faz? Como bom militar, ele é acochado de quem? Do general Zenóbio da Costa. Ele sabe que o general Zenóbio é o comandante da infantaria, ele vai, antes do primeiro escalão, e ele vai conversar com ele. E fala, general, eu preciso ir. O Zenóbio diz, você tem problema, você está fora da idade e o quadro de sargentos da FEB já está completo. Mas eu vou fazer o seguinte para você. Eu sou comandante da infantaria. Eu vou dar carta branca para você. Eu vou fazer uma carta de recomendação, vou assinar e vou deixar a data em branco. Corra atrás dos seus problemas. Vai resolver teu problema da hérnia, faz o que tem que fazer. E ele faz. Tá? Ele faz uma segunda, deve ser uma hérnia. A velha coxa de Marinho, Ulisses. A coxa. A boa e velha coxa de Marinho. Quem é a coxa? Eu brinco com meus camaradas de Marinho até hoje. Que você falou aí, talvez escape, passe batido para a nossa audiência. 32 anos naquela época, nos anos 40, já era uma idade provérbica. Não é que nem hoje, 32 anos são garoto. Mas na nossa época de infância, 50 anos de idade, o cara estava em casa, gente. Exatamente. O cara tava em casa já, não saía. Era vocês têm. Gente, eu falo. A expectativa de vida na época era bem diferente. Muito menor. Muito menor. Eu falo sempre, não olhem o mundo dos anos 1940, 80 anos, com os olhos. Já agora. Não. Bom, o que vai acontecer? O Wolff vai fazer pela polícia essa cirurgia de hérnia, então deveria ser uma hérnia muito grave,
Você tem gradação, né? Deve ser uma hérnia mínima que incapacitava ele um pouco. Ele fez essa cirurgia, em 3 meses ele se recuperou. O primeiro escalão já tinha ido, Zenobi já tinha ido. O Zenobi é que acompanha o primeiro escalão da FEB para a Itália. Ele volta para a junta militar, mete a coxa dele e fala, tá aqui, ó, general Zenóbio, falou que eu tô dentro. Então, a junta médica vai, realmente aprova ele e coloca ele como sargento excedente, tá? E ele vai compor o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, o famoso Regimento Tiradentes, tá? Ele vai formar o 11º. Vai no segundo, vai no terceiro escalão, o segundo e o terceiro escalão vão juntos, tá? São 2 navios transportes que vão, o General Mann e o Meigs vão levar o segundo e o terceiro escalão juntos para a Itália, tá? Ele chega lá e ele fica adido do comandante do 11º, mas ele não aguenta. Ele chega nos primeiros ataques a Monte Castelo e, de fato, ele vai estar presente para valer no 4º ataque, que vai ser o dia 12 de dezembro. Ele não aguenta ver aquela movimentação toda e ele fala, eu preciso ajudar. Fala, ó, eu vou levar munição para a linha de frente. Eu vou. Não vou pegar voluntário aqui, vou. E ele fez. Ia lá, levava munição e na volta ele trazia os feridos. Por conta desse movimento todo que ele fez, e ficou marcado, tá, nesse dia, pelo alto comando, não só brasileiro, mas americano também, dessa bravura dele, ele não precisava fazer isso, tá? Ele já começa a recomendação dele para receber a Bronze Star. Ainda que o Zenóbio chegue e fala, meu, Acocha, eu tenho um camarada meu, tá? Desculpa, vai só escapar o nome, é um oficial que é cunhado dele, é uma coisa meio, ele tá ferido e ninguém acha ele. Eu quero que você traga pelo menos o corpo dele. Ele falou, beleza, foi lá. Voltou, não achou o corpo desse cara. Trouxe outros feridos, tal. Que nem até o último homem. Ele ia lá e trazia, quem estava no caminho, ele trazia de volta, tá? Aí depois, ele falou, você não achou? Eu falei, eu não achei, mas outros vão achar, se a gente continuar fazendo serviço. Então, pelo ato de desprendimento dele, ele foi recomendado a receber na verdade, uma citação. E essa citação subiu, e quando chegou no comando do 5º Exército, o comando do 5º Exército fez por bem, por ato de bravura, entregar a Bronze Star para ele. É uma história do Max Wolff, é fora do normal. Tanto que ele vai fazendo essas patrulhas sempre com voluntários, tá? Até um ponto que, em meio à campanha, aí já vou dar a palavra para vocês, tá? Qualquer pergunta. No meio da campanha, a FEB já começa a ter muito da tática do exército norte-americano. E aí, o comandante da FEB, o general Mascarenhas, ficou muito interessado nos pelotões especiais que existiam no exército norte-americano. O que eram os pelotões especiais? Grupos menores, muito bem armados, tá? O poder de fogo bem potente, em que, no avanço da tropa regular, quando iam passando pelo território, as resistências maiores eram deixadas para trás, enquanto a maior parte da infantaria seguindo. Esses pelotões especiais vinham pela retaguarda para acabar com aquela resistência localizada que ficava atrás da linha de avanço, tá? E aí, quando foi para ser criado um pelotão especial na Força Expedicionária Brasileira, com esses mesmos moldes, se escolheu a patrulha do sargento Max Wolff. Aí o Max Wolff, todos eram voluntários, tá? E acabaram sendo os mesmos. Tanto que tem até uma parte até irônica, né? Ficou tão famosa a patrulha dele, os meninos que ele chamava ele de paizinho, e ele chamava os meus meninos, né? Os meninos, eles gostavam que o pelotão deles fosse chamado de pelotão SS. Ele não gostava, mas aceitava. SS por conta, né, do destemor, não vamos falar nem questão ideológica, mas dessa questão da resistência de um soldado SS que luta até o último homem e tal. Então, ficou essa fama e ele deixou, tá? Ele falou, meus meninos ficam contentes com isso, então eu deixo que eles se sintam felizes assim, tá? Então, olha o grau de importância que vai ter. Infelizmente, o resultado do desfecho fatal para a figura do Max Wolff vai ser interessante porque, não é spoiler, tá? É só para falar a realidade. Ele sempre foi muito cuidadoso em todas as patrulhas dele, muito cuidadoso, sempre muito cuidadoso, tá? Eu tentei transmitir isso nas histórias que eu coloco dentro do livro, né? Esses momentos de patrulha, sempre preocupado com o bem-estar de todos, para não extrapolar, para ver alguma morte desnecessária dentro da patrulha.
O que aconteceu? Pouco antes do início da ofensiva contra Montese, a ofensiva de Montese estava marcada para 14 de abril de 45. Tá? No dia 12, foi organizada uma patrulha de reconhecimento formado pelo sargento Max Wolff e pelo tenente Porã. Tenente Porã comandaria uma patrulha e o sargento Max Wolff a outra. O interessante dessa patrulha do tenente Porã é que o subcomandante da patrulha do tenente Porã é hoje o coronel Nestor, que fez 105 anos, um herói da Força Expedicionária. Ele era o subcomandante do tenente Porã, quer dizer, o coronel Nestor, que é vivo até hoje, comemorou seus 105 anos, ele foi amigo do sargento Max Wolff. Bom, essa patrulha era uma patrulha que chamaram todos os correspondentes da FEB, o Joel Silveira, o Tássilo, que era o fotógrafo, para acompanhar, porque assim, o exército norte-americano tinha dito assim, não há perigo nesse quadrante. Então, a patrulha vai ser bem tranquila, porque, pelas nossas informações, não existe mais alemães aqui. Eles já retrocederam para Montese. Não sei por que cargas d'água, o sargento Max Wolff acreditou nessa história. Tão cuidadoso que era. Mas, ó, você vê, ele tem, no momento antes da saída da patrulha, o Joel Silveira, o jornalista, ele chega e fala, quero acompanhar vocês. O Max Wolff fala, não. Patrulha é coisa de soldado, você é jornalista, você assiste de longe, não, patrulha não é brincadeira. É perigoso, de qualquer maneira. Ele falou, isso é o relato do Joel Silveira. Ele falou, só quero que você pegue essa cartinha e entrega para minha filha. Aí na cartinha fala, papai está bem, volta logo. E tem até quando que tem uma foto, né? Essa foto, vou mostrar aqui, está no livro, foi tirada pelo Tássilo. É a última foto dele. É a foto antes de sair para a patrulha. É essa aqui. Ah, essa foto é famosa, né? É famosa. É clássica. Essa foto é ele saindo. É a foto tirada momentos antes da patrulha sair. Todos, e se você reparar na foto, todos estão armados com Thompsons. O poder de fogo elevado, tá? Bem, o fato era para ser uma patrulha de exibição, para ser fotografada, mostrar um pouco do cenário da FEB, e acabou tendo um desfecho fatal para o sargento Max Wolff. Eles vão abordar essa cota, eles abordam várias casas, são casas, sei lá, coisa interiorana, uma casa aqui, uma outra casa um pouco mais afastada. Eles cercam uma, não tem ninguém, cerca a outra, até o Max entra sozinho, o pessoal fica apreensivo, achando que poderia acontecer alguma coisa. Isso, exatamente, tá? Aqui, tá ele aqui, você vê que todos estão com Thompson, semiautomática Thompson, tá? Todos vão fazer parte da patrulha aqui, a fatídica, tá? Então, o que acontece? Ele até entra numa casa, há um receio, aí depois ele sai dentro da casa, falando que tá tudo certo, e aí quando eles vão chegar no último ponto, que é a última casa daquela cota, para eles observarem, vem a rajada fatal da Lurdinha, né? A famosa MG-42, tá? A Lurdinha que rasga o peito dele no meio. 2 rajadas. Tá? A primeira ele cai de joelhos e a segunda faz ele tombar. O soldado Estevão tenta puxar ele, o paizinho caiu, e quando ele vai puxar, ele morre também atingido pelo fogo da Lurdinha. E aí, na sequência, começa o fogo de artilharia alemã. O que a gente entende, até pelos relatórios do exército alemão, que os alemães imaginavam que o avanço tinha começado, que aquela era a ponta de lança de um ataque da Força Expedicionária. E não era, era só a patrulha. Tá? E aí, fogo de artilharia, eles retrocedem, não conseguem pegar o corpo do sargento Max Wolff nem do soldado Estevão. Tá? Eu tive no mausoléu, né, dos mortos lá no Rio de Janeiro, e o Estevão está bem perto do Max Wolff, coincidentemente, né? Tentou buscar, o sargento está perto, vou puxar ele. Quando ele fala isso e tenta trazer o corpo, ele é atingido também. Então, só para você ter ideia do fogo, da força da artilharia alemã, na posição que o sargento estava, a patrulha, isso foi à tarde, a patrulha só conseguiu voltar para a linha de defesa à noite, rastejando. Tamanho foi a ferocidade da artilharia alemã sobre aquela posição. E isso, contudo, sendo observado. Quem dá o relato verídico disso é o Joel Silveira. Ele está observando e ele diz, ele está observando com o binóculo e ele fala, quem tombou foi o sargento? Aí o oficial que está do lado dele
não fala nada, só range os dentes e balança a cabeça. E aí ele dá o comando e já começa a troca. Aí ficou durante horas, troca do fogo da artilharia brasileira com a artilharia alemã. À noite, eles regressam para o posto avançado de comando. Ó, a patrulha volta completamente em choro, em prantos. Até me emociono quando eu lembro disso, que é forte. Eles falaram assim, nós deixamos ele lá, a gente deixou, eles estavam assim, gritavam, a gente deixou ele lá, a gente deixou ele lá. Eles queriam voltar para resgatar o corpo. O corpo do Max ele vai ser só resgatado depois no avanço da ofensiva do dia 14, é que o corpo do Max Wolff ele é resgatado. Né? Aí dizem que o corpo sumiu. Não sumiu. Tá? Foi resgatado. É que tem muita pouca informação, mas foi resgatado. É uma história fascinante.